Então hoje nós vamos começar a parte de adição eletrofílica em alcínios e alcínios, continuando as nossas aulas de reações orgânicas e falando sobre o mecanismo da reação de adição eletrofílica. Turma, na aula passada a gente trabalhou a reação de substituição eletrofílica radicalar em alcanos. Vimos que as reações via radicais elas ocorrem em 4 etapas, onde é inicializada pela luz ultravioleta ou pela alta temperatura. Agora a gente está trabalhando com um sistema que vai formar íons. Então, provavelmente, qual será o nosso solvente? Se não for aquoso, é um solvente específico para aquele tipo de reação que nós estamos trabalhando. Agora, a pergunta que eu faço, será que a reação em alcínios ela é fácil? Ela vai ocorrer mais facilmente que nos alcanos? A resposta, sim. Porque os alcanos precisam ter uma primeira etapa lenta, que é a etapa de cisão homolítica dos teus radicais. Precisava de muita energia para que a etapa inicial, que era a quebra das ligações no radical, acontecesse. Agora aqui, como eu tenho uma ligação pi, que é uma ligação fraca, né? Como eu tenho essa ligação pi, eu tenho a facilidade agora desse meu reagente entrar em uma certa concordância quanto à nuvem eletrônica. Essa nuvem eletrônica pi que vai estar sobrevoando o teu composto, ele pode ser influenciado numa reação, num processo que nós chamamos de polarização. Veja que como o elétron pi está em movimento, é como se fosse um enxame de abelhas que está em constante movimento, esse par de elétrons, essa nuvem eletrônica, ela pode ser deslocada de um lado ou para o outro da molécula. E é justamente essa possibilidade da nuvem eletrônica ser deslocada no processo de polarização é que vai formar o que nós chamamos de carbocátion e carbonânion. Na prática, turma, os livros eles colocam muito primeiro a quebra desse composto, formando o A mais e o B menos. Eu não vou explicar isso para os senhores dessa maneira. Primeiro porque essa quebra não existe na prática. Não tem porquê, por exemplo, o HCl se quebrar formando H+, e Cl-. Entende? Principalmente que o hidrogênio só tem um elétron. Para que ele ficaria na forma de H+? Então isso não existe. Na prática, esse ataque que acontece é entre a molécula e a nuvem pi. O mecanismo correto das reações de adição eletrofílica vai ser esse que nós vamos aprender agora. Mas vamos lá, lembrando, quando é que ocorre a reação de adição que eu esqueci? Quando eu tenho pelo menos uma ligação que pi para ser quebrada, ou cadeias fechadas de até quantos carbonos? 5. Agora lembrando que as reações de adição elas são reações que envolvem quebra de ligações. Agora a quebra dessa ligação pode ser cada um ficando com seu elétron, que é chamado de homolítica, e vai ter reações de adição que são homolíticas, que a gente vai estudar daqui a pouco, chamada de regra de Kalash, ou adição de anti-Markovnikov. Mas existe também quebras heterolíticas, onde vai se formar uma parte negativa e uma parte positiva na molécula. Turma, é como se em algum momento, fazendo bem que eu vou apagar já, é como se em algum momento essa ligação dupla, em algum instante, o par de elétrons que está aqui, ó, ela migrasse ou para um lado ou para o outro. É como se acontecesse isso, ó. Em algum momento a ligação pi quebra, deixando um carbono positivo e deixando aqui, ó, uma carga negativa. Isso aqui eu chamo de quê, turma? Carbocátion. E esse aqui eu chamo de quê? Carbonânion ou carbânio. Beleza? Então vamos entender o mecanismo da reação. Numa reação de adição, tanto A quanto B vão entrar na ligação. Agora, como isso ocorre? O mecanismo se divide em 2 etapas. Que para os alcínios e alcínios, preferencialmente, a reação é chamada de eletrofílica. Por que eletrofílica? Porque como a nuvem de elétrons pi, ela é uma nuvem em movimento e muito fácil de ser seguida por alguém, os alcenos, eles são considerados bases de Lewis. Eles podem doar esse par de elétrons. Se eles podem doar esse par de elétrons, quem vem atrás do alceno é alguém que quer elétron, é alguém que está deficiente de elétrons. É um ácido de Lewis. Então, quem vem atrás do alceno está buscando lá na ligação dupla o que para ele? Elétrons para completar essa necessidade por elétrons. Primeira etapa do mecanismo é o que nós chamamos de ataque eletrofílico. Veja que a tua molécula B ela não tem elementos com a mesma eletronegatividade. Então veja que o elemento A é menos eletronegativo que o elemento B.
Então veja, devido a esse A estar deficiente, porque o B é como se o B estivesse puxando o elétron para ele. O B é mais negativo, então o par de elétron do B está mais próximo do B. A ligação ainda não foi quebrada, mas existe uma polarização na molécula. O B, por ser mais eletronegativo, puxou o par de elétrons para perto dele. Quando essa molécula de AB se aproxima do alceno, o alceno diz assim: ei A, tu aí, cara, tu está deficiente, esse B não está te roubando todo o elétron, tu não quer esse elétron para ti? Aí o rapaz, eu quero. Então faz o seguinte: pega o meu elétron, ó, aqui meu par de elétron. Se um desses elétrons aqui for fornecido para o A, uma nova ligação vai ser formada. Mas esse carbono que perdeu o elétron vai ficar com que carga? Positiva, porque ele vai perder o elétron. Então ele diz assim: A, vem, deixa teu elétron com o B, está vendo aqui a setinha sempre te coloca no sentido de quem vai receber o elétron. Então deixa teu elétron para o B e pega o meu elétron da ligação dupla. Então na hora que essa ligação dessa molécula se aproxima, o elétron é transferido para o A e o A deixa o seu elétron para o B. O A entra na cadeia, o carbono que deu o elétron, porque na verdade quando a ligação quebra, ela faz isso, ó. Ó aqui a posição, pá. Então imagina que aqui vem o A, ó. Encaixa certinho aqui, ó. Então o A ele pega o elétron desse carbono aqui, vem para cá, isso aqui quebra bem aqui e forma uma ligação. E esse carbono então aqui vai ficar com que carga? Positiva, ok? Tudo. Beleza? Fica positivo. Então veja, o A recebe a ligação, o carbono fica positivo e o B ganha o elétron do A. Formando então o que, galera? Formando um carbocátio e um ânion B. Essa é a primeira etapa. Por isso vou chamar de ataque que eletrofílico, porque o A estava deficiente de elétrons, ele estava precisando de elétrons. Então ele vem em busca do par de elétrons do carbono. Na segunda etapa, tu vai ter o ataque que? Nucleofílico. Nesse ataque nucleofílico é muito mais rápido. Essa parte aqui é a parte do que da reação? Rápida. Então na hora que o A entra, o B já cai do outro lado. Por quê? Ficou positivo e negativo. Que é a segunda etapa, que é chamada de ataque que? Nucleofílico. Nucleofílico por quê? Porque o cara tem elétrons para dar para o núcleo positivo. Mas quem determina o nome da etapa é quem entra primeiro. E quem entra primeiro está em busca de quem? Dos elétrons. Por isso que essa reação é chamada de quê, senhores? Adição eletrofílica. Esse é o mecanismo. Mas a pergunta é: Marcos, beleza, eu entendi. Na ligação dupla tu tem uma primeira etapa, que é o A entrando, depois o B. Beleza, já entendi. Agora vem cá. Se o carbono que eu tiver dupla tem dois carbonos diferentes, qual dos dois o cara vai entrar primeiro? Turma, na prática, o produto dessa reação é uma mistura de isômeros. Na prática mesmo, tu não vai ter só um composto formado. Tu vai ter um composto que o A está na esquerda e o B está na direita, e tu vai ter outro composto que o A está na direita e o B está na esquerda, porque a ligação pi ela pode deslocar para um lado ou para o outro. Pode ser que esse carbono dê o elétron, mas pode ser que esse aqui dê. Agora, existe uma preferência, e essa preferência está de acordo com aquela aula passada. Lembra da estabilidade dos radicais? Agora, a mesma lógica da estabilidade dos radicais é a estabilidade do carbocátio. Então, quer dizer, quando ele é um carbono primário, ou só um carbono metilo, aqui um carbono primário metilo, você não tem nenhum outro carbono ligado. Para você deixar o teu ligante, digamos que eu tivesse um ligante X, eu quero que X saia. Eu quero que X saia da cadeia. Para eu deixar o X sair vai ser mais difícil. Porque se o X sair, o carbono ficando positivo, quem é que está estabilizando o carbono? Quem é que está dando elétron para ele? Ninguém. Então ele vai fazer de tudo para o X não sair. Mas se o meu carbono ele já é secundário, eu já tenho um amigo aqui de um lado, e um outro amigo do outro dizendo: rapaz, deixa esse hidrogênio ir embora, deixa esse fulano ir embora. Então ele tem uma estabilidade maior. Quando o teu carbono é terciário, maior ainda será a estabilidade, porque eu tenho três amigos dando parte de sua densidade eletrônica para estabilizar o teu carbocátio. Então, em outras palavras, por exemplo, daqui essa amidificação, né? Reação com HCl, vou obedecer aquele mecanismo lá. O que eu sei? Que eu tenho um carbono com um hidrogênio e eu tenho um carbono com dois hidrogênios.
que vai ser a regra de Markovnikov, que eu vou já comentar. Mas esquece Markovnikov, vamos para cá. Esse carbono ele é primário ou secundário? Primário, ele só tem um carbono ligado a ele. Mas esse carbono aqui no meio é o quê? Secundário. Então eu pergunto, na hora de haver a quebra da ligação, quem preferencialmente fica lá com a carga positiva? O secundário. Por quê? Ele ficando positivo aqui, quem que vai estabilizar esse positivo? Só um carbono. Mas ele ficando positivo no meio, tu vai ter dois carbonos nas laterais dizendo, calma, preto, espera um pouquinho, vamos sair, depois tu começa a namorar de novo. Antes do nucleófilo entrar, ele tem como esperar o nucleófilo. Porque veja que na primeira etapa, na hora que entra o eletrófilo, esse carbocato formado, ele tem que esperar o nucleófilo chegar. Então, se esse carbocato formado não for estável, ele não deixa o A entrar, porque ele não tem como esperar o B chegar. Está entendendo? Então, para o A entrar, para que o B entre depois, na hora que o A entra, o carbocato que você forma tem que ser estável, ele tem que esperar, ele tem que saber esperar o B chegar. E quem sabe esperar mais? Quem tem mais amigos. Quem tem mais amigos vai ser a pessoa que espera mais tempo o outro namorado. Certo ou não? Consequentemente, olha para cá. A primeira etapa. Quem é o elemento mais eletronegativo? Não é o cloro? Então o cloro é negativo e o hidrogênio positivo. Quem é o deficiente de elétrons? Não é o hidrogênio? Então aqui o que vai acontecer? O par de elétrons vai ser doado para quem? Para o hidrogênio, e o hidrogênio vai deixar seu elétron com quem? Com o cloro. Agora onde o hidrogênio entra? No meio ou na extremidade? Entra na extremidade, porque na hora que ele entrar na extremidade vai surgir uma carga positiva no meio. Se ele entrar no meio, a carga positiva vai ficar onde? Na extremidade. E aí eu vou estar desobedecendo a estabilidade do carbocato. A estabilidade do carbocato diz, prefira deixar o carbocato como sendo carbocato o quê, turma? O teu carbocato é preferível ele ser o quê? Terciário. Depois, carbocato secundário. Por último, carbocato o quê? Primário, ou seja, é melhor que o teu carbocato, tua carga positiva, fique no terciário. Então, se o hidrogênio pode entrar aqui, ou ele pode entrar aqui, tanto é que eu vou ter dois compostos como produtos. Agora, quem é o composto majoritário? Quem vai estar em maior rendimento? Quem vai ser o composto principal? O que obedece a essa estabilidade aqui. Então, o hidrogênio ele vai entrar nesse carbono aqui, da extremidade, para que a carga positiva fique onde? No centro. Vai ficar CH3, CH, CH2, aqui entra quem? Aqui entra quem? O hidrogênio. Então fica como? CH3. E a carga positiva fica onde? No centro. Não está mais estabilizado aqui por efeito incutivo, tá? O que nós chamamos de incutivo na ligação sigma. Beleza? Então, por efeito indutivo, os elétrons dos metis, que estão aqui de um lado do outro metil, vai estabilizar o carbocato. E aí esse carbocato vai ter como que, turma, esperar o suficiente para que possa entrar agora aqui. Porque bem que formou-se o que mais? O cloro não recebeu o elétron hidrogênio, ficou um parzinho de elétron aqui, que é o nosso ataque agora, o que, turma? Como é que eu chamo esse segundo ataque agora? Nucleofílico. Ó, o elétron vai ser doado bem aqui, para estabilizar essa carga. E aí eu vou formar quem? CH3, CH, Cl, CH3. Veja, a partir dessa regra, surgiu a regra de quem? Markovnikov. Se você perceber, todo o carbono que está na extremidade, ele tem mais hidrogênios que o carbono do centro. Pela lógica é assim. Então a regra de Markovnikov diz, ó meu preto, toda vez que tu adicionar HX, H alguma coisa, o hidrogênio desse HX, entra preferencialmente no carbono da tua ligação dupla que tiver mais hidrogênio. Porque se esse hidrogênio entra no carbono que tem mais hidrogênio, a carga positiva fica de menor. Mas por que o aluno não pode só decorar Markovnikov? E quando os carbonos tiverem a mesma quantidade de hidrogênio? Markovnikov acabou, não tem mais como tu usar. Então, se tiver carbonos com a mesma quantidade de hidrogênio, não segue a regra de Markovnikov. E aí você vai usar a regra de quem? Do carbocato.